de glórias do Flamengo, de 2019, mês de janeiro, até o final de 2022, este uruguaio aqui foi o principal jogador do Flamengo. O Arrascaeta não está bem, minha gente. Por exemplo, não dá para o Arrascaeta continuar jogando da maneira que ele vem jogando. Saudades do velho e bom Arrascaeta. Algo precisa ser feito. A parte física dele novamente está prejudicando a atuação dele. Mas é um Flamengo que, para mim, a atitude me convenceu e tem tudo para caminhar, para melhorar e manter uma regularidade. Domingo tem um joguinho mais ou menos, né, Dani? O Flamengo gosta do Flamengo igual arroz, soltinho, entendeu? Aqui, ó, e pá. Tem isso? Opa, se tem. É aqui, e só tocando. É assim que a torcida do Flamengo quer. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Trazendo mais um vídeo aí sobre as informações do Mengão, sobre a repercussão da vitória do Mengão, o que é que a mídia achou, o que é que a mídia tá falando. Tem muita informação nesse vídeo, né? Fica até o final. Tem informação também sobre a Arrascaeta, tem informação sobre lateral direito no Mengão. Pois é, pessoal. Flamengo fechando acordo aí com o lateral direito, né? Muita informação, né? Mas o que vale, pessoal, nesse jogo, né? No jogo de ontem, de antes de ontem, na verdade, além da vitória, né? Venceu, convenceu, deixou a torcida confiante. Até porque o Flamengo jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Mas não é que tirou o pé no segundo tempo. No segundo tempo continuou atacando. O goleiro salvou várias vezes, né? O time do Milionários. O Flamengo poderia ter muito bem enfiado aí 5 ou 6 no mínimo. Mas o que conta é a classificação. O Flamengo vinha pressionado. Precisava de uma classificação. Precisava jogar bonito. Precisava jogar como um time grande. Para quê? Para assustar os rivais, os antes, né? Que estão tudo com medo de pegar o Flamengo. O Flamengo se classificou em segundo e quem ficou em primeiro corre o risco de pegar o Mengão, nação. Pois é, quem pegar o Flamengo vai mascar o osso duro, né? Não tem moleza não, né? E quem vier, o Flamengo vai jogar, vai buscar a vitória e vai tentar ir para as quartas de finais da Libertadores. Vamos ver o que foi que a mídia falou. Como eu falei, muita informação, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal do Fala João Guilherme, SBT Rio, né? O link vai estar na descrição, ESPN Brasil, o link na descrição, vale a pena vocês ir lá nesses canais e acompanhar. Agora vamos ver o que a mídia está falando do nosso Mengão Nação. No final, volto sempre a dizer, a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, Nação. Quem aparece aqui nesse vídeo fazendo coraçãozinho para a nação rubro-negra? Ele mesmo, Georgian de Arrascaeta. Ele faz um coraçãozinho nessa foto aí de um gol. Ele está no coração da maior torcida do Brasil e do mundo, que é a torcida do Flamengo, que o considera um ídolo e tem motivos para isso. Todos vocês sabem que eu sou talvez o cara que mais elogia o Arrascaeta na imprensa esportiva do Brasil. Já fiz narrações de grandes momentos dele, sempre enalteci a capacidade, a qualidade do Arrascaeta. Ele, para mim, pode ser adjetivado como craque, porque craque para mim é o jogador diferente, o jogador que faz um lance que ninguém espera, que faz gols, que decide jogos, que decide campeonatos, e ele é um craque. Desde quando chegou ao futebol brasileiro, viveu ótimos momentos no Cruzeiro, mas quando chegou no Flamengo em janeiro de 2019, ele explodiu de vez. E na minha avaliação, no período recente de glórias do Flamengo, de 2019, mês de janeiro, até o final de 2022, este uruguaio aqui foi o principal jogador do Flamengo. Tudo passou por ele. Se a dupla Gabigol, Bruno Henrique se consagrou, né? Se o Pedro fez muitos gols, se o Everton Ribeiro ganhou destaque, todos devem muito a ele, porque na hora do passe diferente, do desequilíbrio, do gol decisivo, de aparecer para decidir um jogo importante, ele foi o que mais fez isso. Muitas vezes não aparece para a galera, tal, é um jogador discreto, mas é um talento reconhecido e é um craque. Entretanto, uma coisa... Arrasca? Conversar aqui, Arrasca. Uma coisa está chamando a atenção da galera. O Arrascaeta não está bem, minha gente. E neste ano, ele participou de 21 jogos, fez 3 gols e ponto final.
deu 5 assistências, mas só em jogos do Campeonato Carioca. Nas principais competições em que ele esteve em campo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele não deu ainda nenhuma assistência para gol. E isso é um ponto que demonstra que algo realmente está fora do lugar. Arrascaeta sempre foi líder em assistências, passes decisivos e também um dos que mais fez gol. E neste ano, sob o comando do Tite, ele não está conseguindo repetir isso. Mas é importante lembrar o seguinte: há algum tempo, Arrascaeta vem sofrendo com muitas lesões e mostrando uma fragilidade física. Eu me lembro, por exemplo, que antes da final da Libertadores 2021 em Montevidéu contra o Palmeiras, em que ele, inclusive, jogou muito bem, o Arrascaeta estava 2 meses sem jogar. Por quê? Ele estava se recuperando de uma lesão no pubis, algo que tem afetado muito a performance dele. No ano de 2022, muitas vezes ele ficou de fora, também com problemas no pubis. Chegou até a estar ameaçado de não participar da Copa do Mundo com a seleção uruguaia e de momentos decisivos e grandes com o Flamengo, que ganhou naquele ano Copa do Brasil e Libertadores, porque estava lesionado. Mas ele acabou participando e acabou sendo decisivo. 2023 chegou e o Arrascaeta, assim como todo o grupo do Flamengo, afundou. Ele teve um período longo de lesões e ele não conseguiu, apesar de ter feito alguns bons jogos e momentos importantes, ajudar o Flamengo a ganhar algum título. Passou em branco em 2023. E aí entra 2024 e o Arrascaeta está da forma como eu citei anteriormente. E a pergunta é essa: o que está acontecendo com o Georgian Arrascaeta? Porque ele é diferente. O Flamengo tem um grande time, o Flamengo tem grandes jogadores, o Flamengo tem Gerson, o Flamengo tem Pedro, o Flamengo tem De La Cruz, que chegou muito bem, e ele forma com De La Cruz uma dupla espetacular. O Flamengo tem o Cebolinha em grande fase, mas desses todos, quem pode ser chamado de craque é este rapaz aqui. E ele não está bem há algum tempo. E um detalhe, ele tem 29 anos. Ele irá completar 30 anos agora, no mês de junho. Então, para quem gosta de bom futebol, para quem é torcedor do Flamengo e para o Tite, principalmente, que é o treinador, essa é uma situação preocupante, porque ele pode definir, afinal de contas, como um narrador o apelidou, ele é o debochado, mas vem vivendo um momento de declínio físico e, por consequência, isso está afetando a parte técnica. Não é de hoje. Arrascaeta é um jogador jovem, de 29 anos, mas que já apresenta um desgaste elevado. O que está acontecendo com Arrascaeta? Ele vai voltar a ser o craque excepcional que ele foi algum dia? Se voltar, o Flamengo aumenta muito as suas chances de conquistar títulos grandes nesta temporada de 2024. Sem ele, no auge, tem chance. Mas com ele, convenhamos, ficará muito mais fácil. O que está acontecendo com o Arrascaeta? Ele está mal. Concorda comigo? Deixe o seu like, comente, compartilhe, ative a notificação. Eu tô ainda em dúvida, tá? Alta, pô. Eu tô vendo ainda. Eu tô muito exigente. Tô trabalhando com pouca coisa não, Vene Casagrande. Vene, falar em exigência... Você vai reclamar de um 3-0? Agora eu quero ver, Lucas Pedraza, porque ele só reclama. Ontem eu falei o roteiro da live dele aqui. Achou um gol, parou de jogar no segundo tempo. Essa postura não pode ter. Não pode. Se a torcida do Corinthians aceita, ok, mas a torcida do Flamengo não aceita. Não combina com isso. O Tite vai ter que adaptar o seu jogo ao Flamengo. Acabou, é isso? Cadê o Gabigol? Mentira, isso não. Tá indo bem, né? O sósia do Gabigol tá aparecendo mais do que ele. Mas falando sério, sobre esse jogo aí... Você vai reclamar? Não, eu não vou reclamar. Eu só acho que o Flamengo fez aquilo que deveria fazer. Não foi nada mais do que a obrigação. Primeiro, não era para chegar no último jogo da fase de grupos
fazendo continha para se classificar. Pelo contrário, era para estar já na altura desse campeonato, classificado em primeiro, fazendo continha para ser o primeiro, ou até mesmo ter a melhor campanha. Porque o grupo do Flamengo, a gente falou isso aqui, era relativamente fraco. Sim. O Flamengo teve a oportunidade de terminar em primeiro e não conseguiu. A classificação era obrigação. Mas em relação a esse jogo, repito, fez aquilo que se esperava diante de um adversário fraco, já eliminado na competição, com desfalque, um time que veio a passeio. O Flamengo venceu, goleou, mas eu prefiro pegar esse jogo e analisar para fazer algumas correções. Por exemplo, não dá para o Arrascaeta continuar jogando da maneira que ele vem jogando. Saudades do velho e bom Arrascaeta. Algo precisa ser feito. A parte física dele novamente está prejudicando a atuação dele. Não sei se ele não faz trabalho regenerativo, se ele não é um atleta depois do jogo, se não se cuida, algo precisa ser feito, porque o Arrascaeta está muito abaixo. Outro exemplo, o Varela é um bom lateral, hoje é titular absoluto, mas ele pode mais se arriscar mais o ataque, algo que ele pouco faz. Ontem ele teve muitas oportunidades e ele ficava muito preso na parte defensiva. Tanto é que o Davi Luiz foi e fez uma boa jogada. Um zagueiro acabou indo e fez uma boa jogada na ponta direita. Quero ressaltar a grande fase do Pedro, artilheiro, para mim, titular absoluto. Quem um dia xingou o Pedro nessa temporada deve estar muito arrependido por conta disso, porque é um jogador que está numa fase brilhante. Quero destacar novamente o De La Cruz, mais um grande jogo. Em cima desse duelo aí, o Flamengo fez aquilo que se esperava, o dever de casa, e agora pensar nas oitavas de final. Ô, Lucas Pedrosa, o que você achou de positivo do Flamengo nesse jogo? Já que ele, até para elogiar, ele tá resmungando. Ah, pô, não dá pra... Estão chamando você... Sejamos francos. De Venezinho, brincadeira. Olha, Venê, pra Venê. você é Venê Luiz. Ele te dá essas confianças. Não, Pi. Vai, Pedro. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o Flamengo não teve nem aquele aspecto de nervosismo, de vai ser um jogo meio complicado, porque o adversário é muito fraco, entregou um gol pro Flamengo logo no início da partida, mas essa entrega de gol também tem a ver com a marcação alta que o Flamengo estava fazendo, com o Pedro tá atento. E aí eu quero destacar, na verdade, individualmente, 3 jogadores. O Davi Luiz, que fez uma belíssima jogada para esse lance aí do Gerson, que acabou sendo gol contra. O Vinha, que no lance que ele dá assistência pro Pedro, ele consegue não só roubar a bola, mas também construir por dentro, quase como um meia realmente. Aquilo que o Venê pede do Arrascaeta, o Vinha fez ontem, que é achar o seu companheiro. E o Pedro, eu estava dando uma olhada nos números do Pedro, são 25 partidas em 2024, 20 gols e 2 assistências. É um número altíssimo, é quase uma participação a cada jogo que ele entra em campo. E se o Flamengo não está numa situação mais complicada nessa temporada, sem dúvida alguma, isso se deve muito à atuação do Pedro, que já tem esse casamento com o Tite há muito tempo. O Tite, inclusive, na minha visão, consegue montar uma equipe em torno do Pedro e ele vem correspondendo isso da melhor forma. É um atacante que vive uma grande fase e além disso tudo que a gente falou tecnicamente, o mental forte para poder absorver as críticas que ele recebeu, totalmente injustas, e mesmo assim continuar jogando a bola que ele vem jogando. Parabéns ao Pedro. Posso fazer só mais uma crítica? Vai. Não dá para um jogador do nível do Bruno Henrique, a experiência que ele tem, fazer o que ele fez ontem. Ele entrou no fim do jogo, conseguiu tomar um cartão amarelo e depois, numa entrada criminosa, absurda no adversário, levou o vermelho direto. E a gente até estava debatendo aqui em off, Fernanda, é bom trazer isso para o público, que ele pode ficar suspenso 2 jogos por conta do vermelho direto, porque ele não levou o segundo cartão amarelo, ele levou um vermelho direto. E a Conmebol, ela é muito rígida em relação a isso. Então a tendência é que o Bruno Henrique não fique à disposição para os 2 jogos das oitavas de final da Libertadores. Isso precisa ser dito, precisa ser cobrado. Mas a experiência que ele tem não dá para fazer isso. Você não achou o lance estranho? O que será que aconteceu na cabeça do Bruno Henrique? Pelo seguinte, é um jogador muito experiente e ele olha aqui, o braço já vai levantar, porque quando ele dá a entrada no jogador, ele já entende que ele passou do limite e ele mesmo já levanta pedindo meio que uma atenção ali, né? Talvez é um cara com muita empatia, o Bruno Henrique Sim. Passou por 9, 10 meses recuperando uma lesão gravíssima. Ele na hora talvez até pense, meu Deus, o que eu fiz com o meu colega de trabalho, né? Porque a sorte foi que a perna do rapaz não prendeu. Porque se fica presa na grama, ia ser uma lesão muito, muito, muito feia. E ele já levanta assim, ó, tipo, sabe quando você já, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Sabe quando tu bate o carro, meu Deus, bateu o carro? Já foi meio que assim. Então,
O que será que passou na cabeça dele ali, Pedrosa? Eu não vejo... Ele não é um jogador violento. Não, eu não vejo maldade, eu vejo falta de inteligência. Se a gente for parar o frame ali, olha pro placar, 3-0 Flamengo, 84, 83 minutos do segundo tempo. Qual é a necessidade dele dar uma entrada dessa? Nem excesso de vontade é justificativa para isso. Eu acho que ele foi inocente, faltou inteligência para ele. Era o momento que ele poderia cercar a jogada e continuar dentro de campo para poder ajudar o Flamengo. E pior, como o Vene trouxe aqui, prejudica para as oitavas de final, que ele vai ficar fora de um confronto decisivo, um jogador desse tamanho e que já decidiu tantos grandes jogos para o Flamengo. Eu acho que foi falta de inteligência mesmo. Aquela famosa palavra, né? Foi cabaço num momento de que não deveria ser no jogo, né? Foi juvenil. Foi juvenil. Ô, Vene Casagrande, e o Bolívar, hein? Fez aquilo que a gente já imaginava. Cadê? Também. Tem imagem aí do jogo do Bolívar? O Gabigol era mais um atleta do clube que estava à disposição no banco, né? Achei bom até para o próprio Gabigol, né? Mas falando do jogo, é um Flamengo que chega ao segundo gol com um elemento surpresa. Porque tinha dificuldade, a marcação era uma linha de 5, né, do Milionário, 5-4-1, e não tinha tanta amplitude pelo lado direito. O Varela não estava chegando tanto ali. Quem faz isso? O Davi Luiz, que entra no lugar do Fabrício Bruno. Né? E o Fabrício Bruno que tem a velocidade, eu mesmo critiquei isso, achava que ele tinha que jogar, é o jogador da velocidade do time. Mas o Davi Luiz entrou, jogou bem e participou muito bem desse lance, né? Ele vai à linha de fundo, não cruza, corta, toca pro Gerson. E aí, para mim, é gol contra, né? Uns dizem que não, a bola ia no gol, mas eu acho que não entraria a bola do Gerson. Desviando no zagueiro, engana o goleiro. Então os dois primeiros gols foram até mais falhas. Claro que o Davi Luiz fez uma grande jogada no segundo lance. Agora o terceiro gol aí sim é uma pintura, né? O Vinha que entra no lugar do Ayrton Lucas, que se lesiona, né? Tem um problema na coxa, no posterior, e ele entra muito bem novamente, o Vinha. Ele rouba a bola, né? E dá um passe de Arrascaeta, né? O passe do Vinha foi de meia, achando o Pedro. A princípio o Bandeirinha deu impedimento, mas o VAR corrigiu acertadamente, porque não estava impedido. E aí o Pedro, municiado, um passe maravilhoso que o Vinha dá de cara pro goleiro, tem muita tranquilidade para fazer. O segundo dele no jogo, define o jogo, 3-0. O Flamengo no segundo tempo mais administra com tudo que aconteceu, né? As mexidas que foram feitas. Aí tem o Bruno Henrique que é expulso. Também justamente, né? Justamente porque ele realmente deu uma entrada muito forte. Não é a característica dele, não é dele fazer isso, mas sem o ritmo, entrando no jogo, já estava de fora há algum tempo, foi dar um carrinho ali na vontade e acertou o companheiro de profissão e realmente mereceu ser expulso. Mas é um Flamengo que, para mim, a atitude me convenceu e tem tudo para caminhar, para melhorar e manter uma regularidade. Domingo tem um joguinho mais ou menos, né, Dani? É só um tal de Vasco e Flamengo no Maracanã. Só para trazer a informação, o Flamengo divulgou realmente que é uma lesão no adutor de coxa do Ayrton Lucas, mas não disse se é um estiramento ou um rompimento, né? Isso muda o tempo de recuperação do jogador, mas teve a lesão confirmada, o Ayrton Lucas. Quero ouvir vocês. O que é muito ruim, apesar do Vina estar muito bem, mas o Vina pode vazar aí, né? Pode não, né? Vai ser já foi convocado. Então, assim, muito ruim pro Flamengo isso. Jogou o suficiente, como disse o Zinho. Os dois primeiros gols nem são tão fruto de criatividade, né? Até a impressão até que esse primeiro do Pedro, o goleiro espera que a bola venha com mais velocidade para ele. Parece que a bola vem muito. Mas, enfim. E a outra pergunta que se faz, e agora? Agora ele é segundo do grupo, mas é favorito? Depende de quem ele pegar. O Flamengo é fortíssimo e isso aí só vai acontecer em agosto. Então imagina, o Flamengo até lá pode estar voando e ser favorito mesmo, sendo segundo mesmo. Agora, depende de quem. Hoje, pegou o Palmeiras, é favorito? Não é. Mas também o Palmeiras não é, entendeu? Não é que ele assim, aí passa a ser o adversário favorito. Atlético Mineiro, vamos supor, hoje, caísse no pote, o Atlético é favorito. Não. Eu acho que aí não tem favorito se for um duelo deste tamanho. Mas até o jogo acontecer, o Flamengo vai crescer muito. E aí, Pascoalzinho? Eu tô olhando para frente, né? Sim. Olhando para frente, o Flamengo ser segundo colocado é um tormento para os adversários. Como o Botafogo também é. O Botafogo também é segundo colocado no grupo, então é um tormento para os adversários.
Ah, mas pode pegar o River Plate? Pode pegar, acontece, é sorteio. Pode cair um Palmeiras, um Atlético Mineiro, Fluminense, que são os primeiros, um Strongest, que pode também se classificar como primeiro. São Paulo. O São Paulo, hoje. Então, ou São Paulo ou o Tajeres, o Bolívar. Então, eu acho que o Flamengo passa a ser um tormento no chamado pote 2. O pote 1 vai ficar fortíssimo, que são os cabeças de chave, os primeiros colocados. Agora, o pote 2 vai ficar muito interessante já tendo Botafogo e Flamengo. Sim. Pode ter São Paulo também no pote 2. Quanto que o Flamengo tem que evoluir para ser favorito, independentemente do adversário? Olha, não sei não, hein, Pascoal. Se esse pote 2 ficar... Não, se o pote 2 ficar... Já tá Flamengo e Botafogo. Isso. Pode ser São Paulo e pode ser Grêmio. Pode. Eu não sei se o pote 2 vai estar tão abaixo do pote 1, não. Não, se ficar esses 4. Então, você tem razão, porque eu tô falando exatamente isso. É um grande problema para quem foi primeiro colocado. Porque às vezes fala, não, é primeiro do grupo, tá bonito, vai pegar um adversário mais tranquilo. Nada. Não vai. Não tem no mata-mata, primeiro que não tem adversário tranquilo, é mata-mata. Se pegar um jogo, aí você vai ser, eu saí de jogar contra o Flamengo, eu vou jogar contra o Bolívar, lá em 3.660 metros. Não deu, vou jogar contra o River Plate lá na Argentina. Não tem jogo fácil. Não vai ter jogo simples, entendeu? E para atingir esse nível, eu acho que o time do Flamengo precisa ainda ser... Eu vou falar uma palavra aqui, o Flamengo precisa se soltar. O Flamengo está muito mecânico. O Flamengo está muito, eu me posiciono aqui, eu vou aqui. Mas isso é um pedido do treinador, né? É muito do Tite isso. Tem muito a ver com o Tite, eu acho que o Flamengo precisa se soltar. A torcida do Flamengo gosta do Flamengo igual arroz, soltinho, entendeu? Aqui, e pá. Tem isso? Opa, se tem. É aqui, e só tocando. É assim que a torcida do Flamengo quer. Ontem a torcida do Flamengo saiu feliz. Mas eu acho que a torcida do Flamengo ontem, não avaiando e não aplaudindo o Gabigol, deixou o Gabigol numa situação pior do que ele imaginava. Porque você amar ou detestar, você escolhe um caminho. Quando você não significou nada e você estava no banco se aquecendo, isso deve ser uma dor profunda. Para ele deve ter sido angustiante, mas eu acho que da parte da torcida do Flamengo foi inteligente, já que a gente estava falando de uma classificação, de repente... Nação flamenguista, né? Vamos aí dar nossa opinião sobre o vídeo, né? Primeira questão de Arrascaeta. Arrascaeta, pessoal, eu sempre venho batendo nessa tecla aí, né? A parte física de Arrascaeta. Felizmente, acontece alguma coisa com ele, né? Porque não tem cabimento, né? Você vê todo jogador é um nível, né? De preparação física. E ele em outro nível, né? Em outra sintonia, né? Não sei o que acontece, não sei o que é que rola nos bastidores. Mas você vê que ele é diferente, né? Diferente da parte física dos demais, né? E é um jogador que é novo, mas em vira e mexe tá sofrendo contusões graves, né? É um jogador que deve ser estudado, né? Ou se o Flamengo já estudou, deve dizer, né? Porque é que ele nunca tá no seu auge da parte física, porque ele nunca tá fora de risco de lesões. O Flamengo nunca vem a público e diz, né? Mas é um jogador que a gente sabe, né? Se tiver 100%, é um jogador que é diferenciado, é um jogador que vai colocar os atacantes na cara do gol. Sempre, né? Mesmo ele não estando 100%, é um jogador que você vê que tem qualidade. Quando pega na bola, ele sempre está procurando fazer jogadas objetivas, procurando fazer o gol, né? Isso aí a gente já enxerga em Arrascaeta, né? E a gente espera que ele volte aquele Arrascaeta de 2019 e fazendo isso, o Flamengo com certeza vai estar mais favorito do que nunca, né, a ganhar as principais competições, principalmente a Libertadores desse ano. O objetivo de Tite e de toda a comissão técnica e também do presidente Landim, né? E a Arrascaeta tem que estar bem, né? Até porque tem do seu lado aí, pessoal, vários jogadores que ele é acostumado a jogar, né? Varela, Vina e Dela Cruz, né? Chegou Dela Cruz agora. Dela Cruz é outro caso a ser estudado, né? Por quê? Mas agora positivo, né, pessoal? É um cara que aonde a bola tá, ele tá. Se você pode assistir os jogos do Flamengo, aonde a câmera tá centralizando, Dela Cruz vai estar lá. Ou armando ou defendendo.
É um cara que tá participando do jogo, participa do jogo demais, né? É por isso que geralmente ele tá saindo, né? Porque ele corre muito. É um motor da equipe, né? E é um jogador que, desde que chegou o Flamengo, acho que só teve uns 2 jogos que ele não sentiu bem à vontade. Foi no início. Mas depois, pessoal, aí se deslanchou. E é o grande nome do Flamengo nessa temporada, né? No início de temporada. Tem a questão de Gabigol, né? Gabigol, a torcida fez que Gabigol não existe. Não gritou o nome dele, não aplaudiu, não fez nada, né? Gabigol ia para o aquecimento, a torcida ficava calada, né? Geralmente, quando a torcida via Gabigol, já se manifestava, aplaudia. No segundo tempo, principalmente, gritava o nome de Gabigol para entrar em campo. Dessa vez, passou ileso, né? A torcida ignorou. Nem aplaudiu e nem vaiou, né? Deixou ele como estava, né? Tem a situação também aí de Fabrício Bruno, né? Não joga mais no Flamengo. Inclusive, o Flamengo está indo no mercado atrás de alguns jogadores e tem zagueiro na lista, né? Vamos falar nisso. Mas o que foi importante desse jogo? O Flamengo vencer, convencer e colocar medo nos adversários. O mais importante foi isso, né? Colocar medo nos adversários e transmitir para a sua torcida que o Flamengo pode fazer uma fase final de Libertadores aí muito boa, né? É o que a gente espera, né? Como eu falei, o Flamengo vai no mercado atrás de um zagueiro. Tá negociando com o Oscar, tá negociando com o Michael. Mas o principal alvo do momento é o lateral direito, Danilo, pessoal. Inclusive, tem informações que Danilo já teria fechado um acordo com o Flamengo, né? Caso ele volte para o futebol brasileiro. O primeiro time a ser procurado vai ser o Flamengo, né? E o Flamengo necessita muito. Não é que Varela, pessoal. Varela que depois que Tite chegou, tá fazendo grandes jogos, né? Não comprometendo, que é o mais importante, né? Sei que tem hora que ele deveria ali fazer ultrapassagem ali com Gerson pela direita. Não acontece, dificilmente acontece. Mas na parte defensiva, perfeito, ele é impecável. Não tem sofrido. O Flamengo, a torcida tem até esquecido o lateral direito, né? Vira e mexe, você escutava a torcida criticando, pedindo lateral direito. E esquece que não tem mais isso no Flamengo. Mas o Flamengo sabe, né? Vai ter Copa América e quando voltar da Copa América, quer sim contar aí já na janela do meio do ano com Danilo, né? Jogador da Juve, jogador de seleção brasileira, quer retornar ao Brasil e ele deixou bem claro, se o momento for esse de retornar para o futebol brasileiro, já tem um acordo com o Flamengo, vai vir para negociar com o Flamengo, aí cabe o Flamengo ou não aceitar, né, a proposta, né? Com certeza o jogador vai vir com a proposta. É um jogador experiente, jogador que é um pouco defensivo, mas é um jogador com bastante rodagem já no futebol internacional. Eu acho que chegava para acrescentar, chegava para somar. Vale destacar que Tite gosta muito de Danilo, né? É um jogador de suas preferências. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião como eu deixei a minha. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like e até a próxima, nação.